de chocolate, tá? Então a gente vai fazer um bolo de chocolate enquanto ele assa. A gente vai fazer um brigadeiro juntos. Depois a gente vai fazer uma outra receita de um creme de leite ninho que não vai ao fogo. Eu quis trazer duas coisas diferentes pra vocês. E aí depois a gente vai montar esses dois bolos no pote, certo? Vamos começar com o nosso bolo. Eu tenho aqui leite, tá? E eu dei uma leve aquecida nele. E aqui, não se preocupe com os ingredientes. O Zé vai mandar no chat. E depois, quando a gente deixar a live salva, a gente vai também colocar os ingredientes, tá? Quer que eu coloque agora, mano? Pode colocar já, se quiser. Mas não precisem anotar, assim, porque vai ficar no feed ali depois, tá? Fique tranquilo. Aqui eu tenho leite integral, e eu coloquei aqui dentro chocolate em pó e uma colherzinha de café solúvel, tá? O café combina muito com o chocolate, não vai ficar um sabor marcante de café, mas vai trazer um saborzinho especial. Então a primeira coisa que eu faço, eu dou uma aquecida no leite, e aí eu não ferve, tá? Porque depois a gente vai entrar na farinha, no fermento, e aí a gente não quer estragar o nosso fermento, né? O fermento com calor pode... fermento químico com calor pode não dar muito certo. Tenho leite, misturei o chocolate em pó, café solúvel e vou deixar ele aqui no ladinho. Num outro bol, eu peguei farinha, fermento, bicarbonato e sal. Eu vou peneirar aqui. Tenho 320 ou 330 gramas de farinha, agora não lembro. Peneirei. Eu tenho meus ingredientes secos, que é a farinha, bicarbonato, fermento, sal. E aí eu só vou adicionar os líquidos nesse bolo. Então ele é muito fácil de fazer. Vou adicionar o açúcar vai entrar como se fosse um ingrediente líquido. E aí aqui eu tenho açúcar refinado e açúcar mascavo, eu tenho uma mistura dos dois, por quê? O açúcar mascavo, ele traz mais umidade, né, pra nossa receita, né, ele naturalmente é mais úmido, se você pegar na mão você nota isso. E ele também tem um sabor mais acentuado, né, ele tem um sabor de melado, que eu acho que combina muito com bolo de chocolate. Então sempre que eu faço bolo de chocolate, eu misturo o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Vou misturar um pouquinho e aí eu já vou adicionar aqui os ingredientes líquidos, tá? Eu tenho aqui ovo e eu vou misturar aqui pra que ninguém me xingue. Esses dias a gente postou uma receita de um bolo de laranja e assim, eu não tenho o hábito de bater os ovos antes, tá? Nunca tive. E me xingaram tanto, gente, vocês não fazem ideia de como eu ouvi coisas. Teve gente que perguntou se não precisava bater, se não ia ficar cheiro de ovo. Numa boa, como dúvida, e teve gente que ficou brabo, que o meu bolo deveria ser horrível, que devia ter catinga de ovo. E na verdade, assim, não fica cheiro de ovo, tá? O que fica cheiro de ovo é se você usar ovo velho. Não adianta, se você usar ovo velho, não adianta nem você morrer batendo antes, que não vai funcionar. Óleo. Aqui eu tenho óleo de milho. Eu gosto de todos menos óleo de soja, tá? Porque eu acho que fica um sabor um pouco forte. Então eu prefiro, assim, se só tiver esse pode usar, mas não é a minha preferência. A Suzy, amor, Suzy Santos do Rio de Janeiro perguntou se pode fazer o caseirinho com essa massa. Sim, Suzy. Inclusive a gente vai fazer numa forma de caseirinho também. A gente vai falar, dá pra fazer tudo que vocês imaginarem com esse bolo. Eu só nunca testei um bolo decorado, tá? Transporte, essas coisas assim, se a massa aguenta uma quantidade de calda. Isso eu confesso que eu não testei. Mas dá pra fazer bolo vulcão, dá pra fazer bolo no pote, dá pra fazer caseirinho. Botei aqui o restante do leite, né? Botei os ovos, óleo, leite. E só vou misturar realmente pra nossa massa ficar pronta. E tá pronto. Nosso bolo papum. Agora a gente vai colocar na forminha. Só deixa eu tirar isso aqui daqui. O que eu tiro aqui? Pode ser. Pode ser. E aí aqui eu tenho duas forminhas, ó. Falando de caseirinho.
eu tenho uma forma que eu utilizo para fazer slice. E aí isso era uma das coisas que eu queria falar também. Com essa massa a gente pode fazer slice, a gente pode fazer bolo vulcão, a gente pode fazer caseirinho, pode fazer bolo no pote. A única coisa que eu não testei a fundo mesmo é um bolo estruturado, né, montado para aniversário. Eu não testei com essa massa especialmente. Mas esses outros todos dá pra fazer. Eu faço slice nessa forma aqui, ó. É uma forma da Nigro. Nigro 131, deve ser o modelo dela. Como que eu faço a slice? Eu vou assar o bolo nessa forma, se eu fosse fazer slice, tá? Eu vou assar o bolo nessa forma aqui. Depois eu vou tirar, vou cortar as camadas do bolo pra rechear, né? Quando eu faço slice, eu faço sempre com 2 recheios. E depois, na hora de montar, eu monto nessa forma também. Então eu nivelei ali a camada do bolo, tiro ela, coloco um saquinho, desses saquinhos de fruta, aqui dentro da forma. Monto o bolo aqui dentro, monto a slice aqui dentro, levo pra gelar. Quando ela estiver bem gelada, eu tiro ela e o saquinho me facilita muito nisso. Aí eu corto as fatias e vendo no delivery. Eu dei até um bônus de slice aí. Não tava no script a slice. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho mais no fundo, que tem farinha. E aí a gente vai assar. Enquanto a gente assa, a gente vai fazer o nosso brigadeiro, tá? O meu forno já tá quente ali. Tá aquecido 180 graus. Vou colocar pouco nessa forma para que a gente consiga assar rapidinho no tempo da live. Vou fazer caseirinho também. Olha que legal. A Dani falou que pegou essa receita em outro vídeo que você postou e fez nos dias dos professores para presentear as professoras do bebê dela. Ai, que legal! Sabe que segunda-feira tem festa do Halloween na escola do Lolo e eu vou fazer exatamente essa receita aqui. Porque o Lolo só gosta de bolo de chocolate, né? Toda criança ama bolo de chocolate. E ela é muito prática de fazer, né? É muito massa. A Nalda Cakes perguntou se não precisa de desmoldante na forma. Eu esqueci de falar. Eu untei ela com óleo antes de começar. Mas pode usar desmoldante. Fica até bem melhor. Eu tô sem desmoldante. Essa aqui não precisa, né? Porque ela já é forneável, então eu não utilizo nada nela. Eu asso direto. Deixa eu só tirar aqui. E aí vamos assar o nosso bolo. Enquanto ele assa, a gente vai fazendo o nosso brigadeiro. São muitos processos. É complexo. E eu já sou um pouco atrapalhada, então vocês tenham paciência comigo hoje. Eu sei que é sexta-feira. Vamos lá. A Dani, Tô com fogão. Oi, pode falar. a Dani falou que também nunca bateu os ovos. Ai, Dani, tu me entende, então. Gente, sério, eu quase apanhei quando eu postei aquele vídeo, vocês não estão entendendo. Foi uma enxurrada de... Vou pegar os ingredientes pro brigadeiro. Foi uma enxurrada de comentário ruim. Mas tudo bem. Ah, não. Faz parte, né? Existe muita dúvida. E aí eu até comentei pra uma das meninas que não adianta, se o ovo é velho, não adianta nem você bater antes. Tem que usar ovo fresco, né? E fresco de novo, não de gelado. Vamos fazer o brigadeiro. E aí enquanto o nosso brigadeiro esfria, o nosso bolo assa, a gente vai fazer depois o outro processo. O meu brigadeiro é o brigadeiro que eu vendo aqui, não tem nenhuma diferença, tá? Tô de coração aberto passando essa receita pra vocês. Eu faço uma lata ou uma caixinha de creme de leite, todos os meus brigadeiros vão creme de leite, não tem uma única exceção. Uma lata de leite condensado, e aí a marca que você quiser, a marca que você mais gostar. Eu não sou apegada à marca, mas eu gosto muito da Itambé, eu gosto muito do Moça, nessa ordem. Eu gosto primeiro da Itambé, depois do Moça. E aí depois a gente vai vendo, assim... Tem épocas que tá surreal, né? Hoje eu fui no supermercado comprar Nutella, que eu até a minha Nutella acabou essa semana. E aí não comprei no fornecedor, fui comprar no supermercado, que é um preço completamente diferente. E aí eu passei pelo corredor do Leite Moça, tava R$11,90 a caixinha do Leite Moça. Essa latinha.
Que virou item de luxo, né? Assustador. Leite condensado, creme de leite e chocolate. Aqui eu tenho chocolate meio amargo. Eu uso o chocolate da Cical, que é o meu preferido, tá? E aí eu uso o meio amargo 40%. O meu brigadeiro tradicional é feito com esse chocolate. Eu não faço com chocolate ao leite, porque eu acho que fica muito doce pro meu paladar. Só tem um brigadeiro aqui que a gente faz com chocolate ao leite, que é o nosso brigadeiro belga. E aí ele vai chocolate ao leite, mas eu particularmente acho ele bem doce. Então, o nosso brigadeiro tradicional, tudo que tem lá no nosso cardápio da confeitaria de brigadeiro tradicional é feito com esse Cical meio amargo. Vou ligar a panela. Tusse entrou. Tusse! Tava falando com ela agora há pouco. Vou ligar a panela e aí eu vou fazer um brigadeiro em ponto de... Não chega a ser em ponto de recheio, tá? Tem um vídeo aqui no Instagram que a gente faz, um desses que a gente faz em ponto de recheio. Como que eu sei o ponto do brigadeiro? Claro que com o tempo você vai aprender. Fiz o meu bolo, tá assando e agora a gente tá fazendo o nosso brigadeiro, tá? Alguém tinha perguntado ali antes de cair quanto de chocolate. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e 150 gramas de chocolate Cical meio amargo. Se tu puder colocar, amor, no chat, por favor. Sim. Quem sabe faz um vídeo. Desculpa, a do brigadeiro é uma lata de Leite condensado, leite condensado. uma de creme de leite Uma caixinha de creme de leite. e 150 gramas de chocolate Cical 40%. Meio amargo, 40%. Não. E aí eu tava falando sobre o ponto do brigadeiro. A gente vai fazer um brigadeiro no pote. Então, assim, geralmente a gente guarda o brigadeiro, o bolo no pote na geladeira. Então eu preciso pensar num recheio que fique gostoso ainda gelado. Embora quando a gente vai fazer, a gente orienta o cliente, né? Eu mostrei essa semana uma tagzinha que eu mando junto, onde eu oriento ele a comer em temperatura ambiente. Mas às vezes ele não vai esperar, né? Se o bolo tá na geladeira, ele quer comer naquela hora, ele vai comer gelado. Então eu preciso pensar num recheio que fique cremoso também, gelado. Então quando eu for fazer esse brigadeiro aqui, eu não vou fazer tão consistente. Eu vou fazer ele um pouquinho mais líquido, para que quando ele fique gelado também, ele fique gostoso. Mas não líquido assim, tá? Ó, ele tá bem líquido ainda, tá bem ralo na espátula. Eu vou deixar ele ferver um pouquinho, mas não vou deixar num ponto de cair em blocos, como a gente faz de recheio, ou também o ponto de enrolar, né, que a gente já falou aqui também. A gente não quer quebrar a colher quando vai comer o brigadeiro bolo. E aí logo depois a gente vai fazer um recheio de um creme de leite ninho, não é brigadeiro de leite ninho, é um creme que não vai no fogo. Tá? Então eu quis trazer duas formas diferentes de fazer recheio. E esse de creme de leite ninho, ele é bem gostoso pro verão também. Ele é bem geladinho. Caiu tudo, gente, na live. Quanto de chocolate? Nalda, 150 gramas. 150 gramas de chocolate da Cical meio amargo. Para uma lata de leite condensado e uma de creme de leite. Esse aqui é exatamente o brigadeiro que eu faço para vender aqui. De recheio dos meus bolos, é exatamente essa receita. Mais. Deixa eu tomar uma água. E brigadeiro é aquilo, né? A gente não faz em fogo baixo, não precisa. Se bem que o ponto de recheio, ele não vai ficar muito tempo cozinhando, tá? Mas eu sempre faço em fogo médio alto. Eu não deixo ele muito tempo cozinhando, porque principalmente se é brigadeiro de enrolar, ele vai cristalizar mais rápido. Porque ele vai ficar mais tempo cozinhando. A Ju perguntou como acertar o ponto para ficar molinho mesmo na geladeira. Quando a gente faz um ponto de recheio, que é aquele ponto da espátula que cai em blocos, né? Eu acho que eu mostrei num vídeo, não me lembro. Aquele ponto ele fica cremoso, mas na geladeira ele fica bem mais firme.
Então eu vou fazer ele um pouquinho antes, ele já tá quase chegando, ó. Ele ainda tá líquido, mas ele não tá tão ralo como a primeira vez. Vamos dar uma olhadinha no bolo. Meu assistente, olha o bolo lá, se assou. Eu acho que ainda não assou. Sim. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais ralo. O que eu vou fazer é, eu vou deixar ele começar a ferver um pouquinho, vou contar uns 30 segundos mentalmente, assim, e aí vou desligar. Mais tempo, né? Isso vai ficar bem maluco. Coloca mais uns 8. Tá bem molinho. Olha, já começou a ferver, ele começou a engrossar. Então, se você quer um brigadeiro mais molinho, cheguei. Oi. O SMM Max pergunta se pode fazer para enrolar essa receita do brigadeiro. Pode, eu faço ela de enrolar. Inclusive no aniversário do Lolo, o ano passado, foi exatamente essa receita. Fica uma delícia. Eu particularmente prefiro esse aqui do que ao leite. Porque fica bem mais... Teve uma vez que a gente vendia... a gente vende essa receita aqui com nibs de cacau no nosso cardápio de brigadeiro. E aí a cliente tinha dito que ela não sabia o que era, que não era tão doce. Ó, ele já tá fervendo e ele já tá bem mais grossinho. Ele não tá caindo tanto em blocos como o recheio. Ele tá um pouquinho mais ralo. Então eu já vou desligar, porque eu acho que já vai ficar bom o suficiente geladinho, tá? Eu vou continuar mexendo, porque a minha panela aqui ela vai continuar ainda um tempo, né? E pra a gente não perder muito tempo com ele esfriando, eu vou transferir da panela para um outro bowl. Eu vou só pegar um minutinho, tá? Vai falando aí com as pessoas. Eu tiro aqui, amor? Sim. Beleza. Não deixa, Oi, não pessoal. deixa as pessoas sozinhas. Ah, o Lolo não tá aqui pra me ajudar hoje, senão ele já ficava aí distraindo. Ó, eu vou virar aqui pra ver se vocês conseguem enxergar também. Eu vou só colocar aqui só pra esfriar mais rápido também. Quer que eu pegue a batedeira já? Ali atrás ou depois? Quero. Tá. O Zé é o meu louro José. Pô, filha. Meu assistente de palco. Saudoso, José. Pô, podia ser pior, né? Pior que No, você meu, é José, no né? meu trabalho me chamam de Palmeirinha, então podia É. ser... Nossa, podia ser bem pior. Não, pior que é o José também, né? Imagina Louro que José. loucura. Vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho. Posso colocar uma proteção em cima, né? Um saquinho plástico. Que eu já tinha separado aqui. Vou deixar ele em contato com o brigadeiro. Não sei se dá pra ver. Só pra não ficar suando e não criar uma crostinha, tá? Sempre deixo em contato com o brigadeiro e vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho. Eu acho que eu vou colocar ele um pouquinho na geladeira, tá? Porque se eu for colocar ele na manga de confeitar assim, eu vou me queimar. Então eu vou colocar ele um pouquinho e aí eu já vou pegar os ingredientes pra gente fazer o creme de leite ninho. Sentindo o cheiro daqui, Turci, tá difícil, viu? A minha vida, gente, a minha vida essa semana tá muito difícil, porque hoje eu passei o dia inteiro gravando coisas. E aí uma das coisas que eu gravei foi uma lemon curd. E aí eu tinha pensado em colocá-la no delivery, só que ela é muito delicada e aquele lemon não ia dar muito certo pro motoboy. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que comer. Eu também. O ponto não é em blocos. Pode até ser, Nalda, mas eu acho que o ponto do brigadeiro em bloco, quando ele ficar gelado, ele vai ficar um pouco consistente demais. Então eu deixaria um pouco antes o ponto, tá? Aqui eu deixei ele, não tá líquido, mas ele também não tá tão ralo. Ele tá... É difícil explicar, né? Pela imagem. Mas é o ponto antes de bloco, tá? Ele começou a ferver, ele ficou uns 30 segundos, 1 minuto fervendo, eu já desliguei. Vou botar um pouquinho na geladeira. Vê se tem comentários aí. Tô acompanhando. Peraí. 20 pessoas. Obrigado. Oi, pessoal. Tudo bem? O pessoal tá mais acostumado a me ver ou entregando doce, Ou a tua voz. ou a minha voz falando. Esse é o Zé, gente. É. Pra quem não conhece. Pra quem não conhece, ó, coloca lá pra mim. Deixa eu pegar o creme de leite.
enquanto o outro bolo tá assando, o brigadeiro tá esfriando, olha só, acho que 27 minutos a gente já fez 2 processos, né? Por que eu gosto muito de fazer bolo? Porque enquanto o bolo tá assando, a gente consegue agilizar outras coisas e eu acho isso bem bacana na produção. A gente consegue fazer coisas que a gente nem imagina com o tempo que a gente tem. Deixa eu pegar uma outra espátula. Quer que eu olhe o bolo? Hã? Não, tá. Não, falta 3 minutos. Tranquilo. A gente vai fazer o creme de leite ninho, tá? E esse aqui ele não vai ao fogo. Eu gosto muito de brigadeiro branco com leite ninho, só que eu acho que o brigadeiro branco também não tem mistério de fazer, né? A gente já fez um brigadeiro aqui. A primeira vez que eu fiz bolo no pote, o brigadeiro ficou muito firme. Transformei tudo em mousse. Bolo de pote tem que ser cremoso. É, eu concordo, porque a gente come gelado, né? Eu não espero o bolo ficar em temperatura ambiente pra comer. Então, a gente vê quando vai dar colherada, é bem desagradável quando ele tá muito firme. Então, sempre deixa um pouquinho menos, que em temperatura geladinha vai ficar top. Sim. O creme de leite ninho, ele não vai no fogo. A gente vai fazer um creme bem mais suave, que ele parece um mousse. Eu fiz um hoje de manhã e eu vou mostrar pra vocês a consistência dele gelado, porque eu acho que esse aqui não ia dar tempo de vocês verem como ele fica. Então eu já fiz um antes pra vocês verem. E ele fica realmente parecendo um mousse, tá? Aqui vai 100... Pode anotar aí, meu assistente. Anota aí. Meu assistente de pão. São 100 gramas de creme de leite. Aham. Eu já tava fazendo ganache, então eu vou usar o mesmo. Tu chama de creme de leite ninho, desculpa? É o creme de leite ninho. Creme de leite ninho. 100 gramas de creme de leite. Aham. 100 gramas de leite ninho. Aham. Acho que é 100 gramas. Peraí, deixa eu conferir. 1 minuto. 100. Não. Não. 80 gramas de leite ninho. Eu tava com dúvida. E na confeitaria esses 20 gramas de diferença Faz diferença. Tá. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Aham. E 100 gramas de manteiga. É isso que a gente vai usar para emulsionar o nosso creme, tá? Sim. Manteiga. Não fica com aquele sabor de... Não fica com sabor de gordura. Fica como se fosse um mousse mesmo. Eu provei esse aí. Tu gostou? Ah, muito gostoso. Bem... Não, e ele geladinho num pote. Fica top. Fiquei com vontade de jogar umas raspas de limão siciliano, assim, só pra Nossa, dar um... mas aí tu já elevou o nível do... É, tá. A gente pensando em Nutella, coisa assim, ele vem com limão. Tu tá muito fitness. E aqui eu tenho a manteiga, tá? Eu já vou colocar tudo. E aí eu vou bater na batedeira com um batedor de globo. Que é aquele batedor de... Esse aqui, de claras, tá? Eu vou bater... Deixa eu conferir. Eu vou bater o suficiente pra ele emulsionar. Então eu consigo ver. E aí eu mostro pra vocês o ponto. Que a manteiga vai dar essa emulsionada. A vida do Zé é difícil. Ah, muito, Ju. Muito difícil. O Zé, acho que... Quantos quilos tu engordou, amor? Desde que a gente casou? 15 quilos. É bem difícil a vida dele. Margarina, não. Sila, eu acho que não, tá? Por quê? Porque a margarina, ela não fica firme na geladeira, né? Que nem a manteiga fica bem dura. E a margarina não, mas eu não fiz pra testar, pra te dar 100% de certeza. Mas eu acho que talvez você possa perder um pouquinho de sabor também. Porque a manteiga tem... A margarina e a manteiga tem sabores diferentes. Mas eu não fiz com margarina, pra ser bem sincera. Já estou pensando no bolo na taça. Guria, Edna, eu pensei exatamente a mesma coisa. Em fazer brownie, sabe? Com esse creme. Ah, tu leu meu pensamento. Tá muito bom. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica geladinho. Tá muito gostoso.
Quem não tem essa espátula gordinha? Qual espátula gordinha? Essa aqui? De pão duro. Ah, não, eu acho que é o fouet? Não sei, não entendi muito bem. Eu não sei, o tipo, talvez falando Essa aqui, do pode tipo ser? de batedor que se dá. O fui acho que dá pra funcionar, só cansa. Né? É, vai cansar um pouquinho teu braço, mas não é impossível. Batedeira normal. Uma batedeira de mão super atende também. Mas aí por que eu quis mostrar também as duas, né? Porque se você não tem batedeira, tu consegue fazer o bolo e o brigadeiro. O bolo não precisou e o brigadeiro também não precisa, né? Então tem duas opções. Ó, ele fica assim, gente. Se você olhar, quem tem mais experiência na confeitaria, olha isso aqui e parece que tem emulsificante. Aqueles emulsificantes de sorvete que tem muita gente que adora colocar na inhabenta, em mousse, coisas para dar volume. Mas não tem, tá? É creme de leite, leite condensado, manteiga e leite ninho. Ele fica assim, ó. E aí agora ele vai gelar. Enquanto ele gela, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de manhã, que já tá geladinho, tá? Espere aí, não saiam daí. Pra fazer o creme branco. Então é o batedor Globo da batedeira. Tu até consegue fazer com um batedor de raquete, só bota a velocidade mais alta, porque ele vai misturar, né? Ele vai emulsionar também, mas não precisa, não é um merengue, né? Então dá, consegue. Tiro a batedeira. Sim. Então Ai, essa batedeira acho que pesa tipo uns 30 quilos, basicamente. Esse monstrinho. E aí eu fiz esse. Eu fiz esse aqui hoje de manhã. Então assim, ó, ele fica parecendo um sorvete. Eu acho que eu finalmente descobri uma receita de inhabenta. Que pelo menos no sabor eu amei. De verdade, assim. Ele fica muito bom. E ele tá gelado. Então, assim, ele tá gelado e ele tá bem cremoso ainda. Ele não tá firme. Qual a quantidade que você entrou só agora? Como você fez esse creme? Brenda, a gente vai colocar depois no vídeo, tá? Mas é uma caixinha de creme, uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, né? Metade da caixinha, 100 gramas de manteiga e 80 gramas de leite em pó, de leite ninho. Bati tudo na batedeira, a manteiga tava em temperatura ambiente. E aí esse aqui eu fiz de manhã e ele tá gelado. A live vai ficar salva? Vai. Suas explicações são tão simples. Ah, obrigada. Eu acho que eu não enrolo muito, né? Desligou aqui, menino? Já sou? Já sou. Sim, por favor. Show. Então assim, ó, gente, ele fica com uma consistência que ele fica muito bom. E ele fica muito leve, que é justamente o que eu queria pro bolo no pote. Por quê? Eu vou fazer um sabor que é brigadeiro, que é pesado, né, leite condensado com chocolate, nananã. E aí agora a gente vai fazer um desse aqui também que tem Nutella, que é pesada. Então eu quis trazer um creme mais leve, tá? Ana Tereza pode... eu já ia ler. Pode rechear bolo? Eu acho que não, Ana, eu já tava pensando nisso. Ele é muito, muito, muito delicado. Por exemplo, o bolo que eu faço aqui, que é alto, e eu uso 3 camadas de recheio, ele nunca aguentaria esse aqui. Porque aqui ele tá bem gelado e ele tá um mousse, tá? Então, muito vai depender da altura do seu bolo, da espessura de recheio que você coloca. Os meus não aguentariam. Não te recomendo, mas vale você testar. Talvez se você vender um bolo no acetato, alguma coisa assim. A Simone perguntou se serve pra bolo em fatias, tipo slice, eu acho que... Sim, vai funcionar, Simone. Porque a slice tu não precisa ter uma estrutura nenhuma, né? Tu faz, ela monta, quando tu tira, tu já desmonta. E aí, né, se tu for fazer slice dela, eu te aconselho a congelar o bolo antes de cortar. Pra que na hora que cortar, mesmo que você seja bem rápida ou a faca esteja quente, porque ele é bem mousse mesmo. Então na hora de cortar, lá quando chegar lá pelo meio do bolo pro final, pode ser que ele já tá, como ele tá perdendo o tamanho, ele pode ir se desmanchando, tá? Mas pra slice vai funcionar super, porque não precisa
estruturação nenhuma, né? E dá pra fazer trabalho de pitanga? A Ana Tereza perguntou. Ele não fica tão... Aparentemente não sustenta muito. Mas eu já vou te responder, te mostrando. Porque a gente vai pegar um bico agora. Eu acho que pitanga não, ele vai se perdendo. Acho que não vai dar certo. Pera aí, gente. 1 minuto, vai falando aí, amor. Sim, que legal, pessoal. Uma sexta-feira à noite acompanhando um bolinho no pote delicioso. E o Zé falou pra mim que era pra fazer bolo no pote. Ah. E eu disse que eu não queria fazer. Porque eu achei assim, gente, quem é que não sabe fazer um bolo no pote? Só que eu não sabia fazer um bolo no pote. E aí eu pensei, não, mas peraí, vamos fazer um bolo no pote. Porque daí, além de eu voltar às origens, né, que eu comecei com um bolinho no pote, vendendo no meu condomínio, já me deu aquela nostalgia. Vai ficar a pitanga, mas depois em ambiente vai desmoronar, é verdade, Turci, vai acontecer isso. Aqui, ó, eu tentei fazer uma letra e ele já começa... Esse recheio é bem delicado. Pra rechear bolo, assim, alto e trabalho de bico não vai dar muito certo. Deixa eu... Agora a gente vai fazer o seguinte. O meu bolinho assou. Pode falar. Acho que bolos, amor de Ló, acho que faz seus bolos e são maravilhosos. Muito obrigado por tudo. Joyce, foi a Joyce. Ai, que legal. Já fez nossas receitas? Que legal. Agora a gente vai desconstruir o bolo no pote, tá? Porque eu uso farelinho pra montar o nosso bolo no pote. E eu vou montar aqui com vocês na taça e vou mostrar qual é o pote que eu uso. 1 minuto. Sim, Silvia, justamente a Pri vai colocar no pote esse recheio ali. Que a Silvia perguntou se poderia usar o creme, esse creme no bolo do pote. É pra isso que a gente vai fazer. É justamente. Eu vou montar na taça porque ela vai ficar mais alta, vai ficar mais bonita, mais fácil de vocês verem as camadas, tá? Mas quando a gente vende no delivery, a gente vende nesses potinhos aqui. E o processo de montagem é exatamente o mesmo. O que a gente faz em algumas épocas do ano, como o Natal, por exemplo? A gente já vendeu panetone no pote, então a gente fazia recheios de brigadeiro e fazia panetone. E aí a gente vendia em potes de vidro, porque fica muito mais bonito, né? Pra dar de presente como lembrancinha. E aí a gente botava ali caramelo salgado, a gente colocava geleia, a gente inventava um monte de coisa assim e trazia um apelo mais estético com o vidro, né? Que o pote é uma coisa mais pro dia a dia, né? Eu quero comer uma sobremesa, eu vou pedir um delivery, um bolo no pote. Então o vidro tem essa coisa de ser mais presenteável. Quantos ml tem esse pote? Puxa vida. Ele, se eu não me engano, é 220 ou 240 ml. Não tem o tamanho aqui, que bom. Mas é 220 ou 240. Eu não me lembro o padrão, acho que é 220. E a gente vende esse aqui direto no delivery. Só que a gente vende com brownie, eu não vendo bolo no pote exatamente. Vou pegar o meu bolo. Ó. Aqui eu já tô com as mangas de confeitar. Eu não tinha nem isso aqui, gente, quando eu comecei. E aí eu colocava o brigadeiro com a colher. E aí eu fazia uma sujeirada, porque não dava muito certo. Quer dizer, dava certo, né? Eu não deixava de fazer, mas eu tinha que ter umas habilidades. O nosso bolo assou. Rapidinho, né? A Dani falou que vai... Esse ano ela vai cuidar da sobremesa da ceia. Quem? A Dani. Ai, Dani, a sobremesa é a melhor parte de ficar, porque assim, é que todo mundo vai lembrar depois da ceia. E será que ela vai fazer o Red Velvet que vai ensinar? Dani, deixa eu te falar uma fofoca, não conta pra ninguém. A gente vai, na semana que vem, a gente tá fazendo um evento chamado Uma Jornada, que é pra realmente vocês, quem quer ganhar uma renda extra com a confeitaria, destravar tanto a criatividade como algum bloqueio de fazer receitas. E uma das receitas que a gente vai fazer é um Red Velvet. E a gente vai ensinar ele do início ao fim. Totalmente gratuito. Só que a aula vai ficar disponível, acho que 2 semanas ou 1 semana. Sim, 2 semanas. 2 semanas a aula vai ficar disponível, depois vai sair, não adianta
chorar. Então a gente vai ensinar a massa, o recheio, a montagem, a decoração, tudo. E é uma ótima opção pra te fazer na tua ceia, tá? Fica a dica. O que falaram em cima que eu não consegui ler? No final de semana, a Ilma falou que vai estar garantida a sobremesa. O creme de ninho deve estar muito suave. Vocês são uma bênção dividindo conosco. Deus te abençoe. Obrigada. Legal. A gente quer ajudar mesmo. Sim, e assim, ó, o final do ano é uma boa época pra vocês fazerem, tanto pra família, né, ou vocês se arriscarem a fazer uma renda extra. Meu bolo assou, eu acabei de desmanchar ele todinho, ele tá bem morninho, e eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Eu sou apaixonada por bolo quente, apaixonada. De verdade. Vamos montar primeiro o de leite ninho, tá? Deixa eu só mostrar mais uma coisa pra vocês. Esse bolo aqui é um bolo à base de óleo. Então, mal posso esperar. Red Velvet é um dos meus preferidos. Tu vai amar então, Rossi. Que dia você vai falar mais detalhes do curso? Raíssa, a gente vai abrir uma turma do curso, mas sem ser na semana que vem, na outra. E aí eu acho que é semana que vem, né? Que a gente fala. A partir de sexta-feira, daí a gente já tem todas as informações. Mas eu queria muito que vocês assistissem as receitas que a gente fez. A gente fez palha, Red Velvet e um brigadeiro. Eu já posso falar qual é o brigadeiro? Posso, pode, né? Pode. E um brigadeiro de cream cheese com goiabada. Então vai estar tudo disponível semana que vem pra vocês assistirem, mas não vai ficar pra sempre. Então aproveitem, tá? Porque eu fiz assim com todo o amor que eu tenho pela confeitaria. Eu tava falando da massa. A gente tem uma massa à base de óleo. Então, naturalmente, ela já é úmida. O açúcar, além de adoçar a massa, ele também tem essa função de trazer umidade. Então, não é um bolo seco, tá? Mas, se você sentir necessidade de fazer uma caldinha pra molhar o bolo, pode fazer. Só não exagera muito, porque senão vai ficar muito líquido no pote. Pode ser que não fique com uma aparência legal. O sabor vai ficar incrível. Como que eu faço essa calda? É uma calda com açúcar, água e baunilha. Aí eu uso extrato de baunilha, um extratinho verde da Conde Brás, que eu compro no Mercado Livre. Mas pode usar pasta de baunilha. Eu só não indico usar essência, tá? Porque eu acho o sabor muito artificial. Então eu preferiria, se eu só tivesse essência, eu só faria açúcar e água. E aí a quantidade é 1:2. Se eu usar 100 gramas de açúcar, eu vou usar o dobro de água. Então 100 gramas de açúcar, 200 gramas de água. E assim por diante, tá? Sempre 1:2. Vou montar o bolo no pote. O que é o interessante? Será que eu pego uma... Vocês estão conseguindo ver direitinho aqui? Que pra mim fica os comentários na frente, não sei se vocês estão vendo. Visível, tá? Não querem que eu levante assim? Como é que fica melhor? Não? Acho que ali dá pra ver bem. Tá. Eu tô acompanhando aqui. Pode usar de soja. O óleo de soja? Pode. Não, ela falou depois. Ela falou que aprendeu a usar o óleo porque antes ela usava de soja, que tu sempre fica aprendi com você sobre o óleo, não tira um pouquinho de sabor, né? Eu acho o sabor um pouquinho forte. E aí eu prefiro outro. Se bem... Opa, prazer. Prazer, Priscila. Se bem que hoje em dia tá tão caro todos, né? Que não tá fazendo tanta diferença. Então tá, eu vou montar primeiro o de leite ninho. E aí o que é o interessante? O que a gente tem que pensar quando vai montar um bolo no pote, né? Um dos feedbacks que eu recebi quando eu comecei, eu nunca esqueci. Eu fiz um pão de ló com doce de leite. E aí a pessoa me falou assim, eu comia muito doce de leite até chegar no pão de ló. E eu acho que tinha que ter mais bolo. E aí por que eu errei daquele jeito? Porque primeiro não tinha saco de confeitar, e vocês vão ver que vai fazer diferença. Então eu colocava com a colher. Então eu pegava o doce de leite e eu ia fazendo assim, ó. Eu não sabia que podia usar um saco de confeitar. Mas isso faz 7 anos, tá? Vocês me relevem. E aí eu colocava muito recheio, ou eu colocava muito bolo. E aí o que eu preciso pensar? Quando a pessoa, né, ou eu for comer e for dar uma garfada, eu preciso, em cada colherada, sentir todos os sabores. Forte não é ruim mesmo. Não é forte. Eu não quis dizer ruim.
E aí, assim, eu preciso pensar que cada colherada que eu vou dar, eu preciso sentir tudo. Imagina se eu pegar uma colherada e só sentir brigadeiro. Tá, o brigadeiro não vai ser tão ruim. Mas se eu sentir só bolo, né? Então, assim, eu preciso sentir tudo. Então, a gente geralmente pesa, tá? Ou você pode medir. Eu vou colocar colheres. Então, eu vou colocar aqui 2 colheradas de bolo, por exemplo. Ai, gente, esse bolo tá muito cheiroso. E vocês viram que rapidinho que foi fazer esse bolo? A gente tem a festinha do Lolo na escola, com certeza a gente vai fazer, ó. Ele tá até morninho, que ele tá até fazendo fumacinha. Se achar necessário, pode colocar uma caldinha, tá? Mas daí não exagera. Botei um pouquinho da calda. E agora eu vou pegar um saco de confeitar com um bico. E aí eu tô aqui com um bico 2A da Wilton, é um bico perlê, que ele é redondinho. Eu não tô me preocupando com a estética do bico, porque não vai fazer diferença pro pote, né? O que eu preciso pensar no pote é nas camadas dele estarem bonitas pra eu visualizar, e quando eu for comer, ele tá com todas as camadas presentes numa colher, né? Outro dia vi um chefe falando sobre o óleo lisa, que não deixava gosto residual. Ai, o óleo de soja lisa, eu não, acho que eu não me lembro se eu já experimentei. Mas vale testar. Acho que não. Ah, vale testar sim. É. Pode ser que seja a marca mesmo. E aí eu peguei preconceito com todos. Porque assim, eu de verdade, eu não me apego à marca no supermercado de óleo. Hoje em dia tá tudo tão caro, né? Então eu vou geralmente no que tá mais barato. Ó, coloquei no saco de confeitar. Vocês viram o que eu fiz aqui, que eu nem falei, né? Eu tenho o saco de confeitar assim e eu dobro ele, tá? Eu faço uma gola nele. E aí eu começo a colocar recheio só da metade pra baixo. Pra quê? Pra eu não fazer uma lambança, né? Se eu colocar o recheio, pode parecer bobo isso, mas pra quem, como eu, não conhecia um saco de confeitar, faz toda a diferença. Se eu começar a colocar o recheio assim, eu vou sujar essa lateral e aí na hora que eu precisar apertar ele, vai fazer uma lambança. Então vê que eu fiz uma margem de segurança aqui que não vai me permitir fazer tanta sujeira. Tô com o meu bolo aqui. Vou fazer a primeira camada. Botei bolo, botei um pouquinho de calda e vou fazer a primeira camada do creme, tá? E aí eu já tô pensando aqui em como que ele vai ficar por fora, ó. Vou botar agora a Nutella. E a Nutella, eu vou dar uma dica pra vocês. De aquecerem ela no micro-ondas, tá? Um pouquinho antes de colocar. Deixa eu só pegar um bico. Um bico fininho. Aquece a Nutella 30 segundinhos no micro-ondas, se for assim, que vocês vão ver que vai fazer diferença. Aqui hoje tá muito calor em Porto Alegre, eu não vou precisar fazer isso. Aqui em Porto Alegre hoje tá parecendo Ribeirão. Hoje foi uns 32. Eu quase morri hoje. Foi difícil. Mas se ela tiver muito firme, né, depende da região. Aqui no inverno a Nutella é inviável trabalhar com ela. A Dani te elogiou aqui. A Dani te elogiou. Tu explica muito bem cada detalhezinho. Ah, obrigada, Dani. Às vezes a gente fala coisas que muita gente pode saber, mas quando eu comecei eu não sabia nada, né? Então, às vezes o óbvio é importante pra alguém, né? Se faz diferença pra uma pessoa, já vale tudo. Botei a Nutella e aqui eu tenho um bico que eu não sei a marca dele, é uma marca que eu comprei na China, não tem nem nome, mas é como se fosse um perlê mais fininho, porque a Nutella a gente também não pode exagerar muito, né? Tem gente que ama Nutella, tem gente que odeia, mas ela é muito forte, muito doce, tem muito açúcar, então tenta não exagerar. Eu já recebi... A gente fez uma vez um produto de Dia das Mães e a pessoa reclamou que tinha pouca Nutella, mas gente, não tinha pouca Nutella. Tinha muita Nutella. Mas quem ama Nutella sempre vai achar que é pouca Nutella. Então... Eu vou baixar um pouquinho pra ficar... Ah, isso aí. Tá, não, é que os tá comentários ficam... Não, mas eu vou dar uma baixadinha que eu acho que vai ajudar vocês aqui. Ah, os comentários estão na frente. Eu acho que... Deixa eu fazer uma coisa também, peraí. Isso. Talvez é melhor porque eu...
vai melhorar. Ah, mas o que é? O que é a mulher que pensa? Ó, então eu botei bolo, creme, Nutella. Vou botar mais bolo. Ah, eu dei um nome pra esse bolo aqui, tá? Hoje. Como? É um bolo de Kinder. Kinder Bueno. Ah, tô pensando na Páscoa já. Talvez. Ai, olha a sujeira que eu tô fazendo. É que eu não tô enxergando. É. Desculpa, gente. Mas quando vocês conviverem mais comigo, vocês vão ver que eu sou assim. Eu sou um desastre em forma de pessoa. Aí aqui, mais bolo. Vou molhar um pouquinho. Tá? Nem foi tão pouquinho. Vou vir com mais uma camada do creme. E aí agora aqui eu vou dar mais uma exagerada, ó. É claro que, imagina, né? Não tem como eu vender a taça. Mas imagina isso numa cafeteria. Fica muito bonito, né? E aí agora aqui mais uma camada da Nutella. E pra finalizar, pra ficar um pouquinho mais ruim, a gente vai colocar um Kinder Bueno. Por isso que eu chamei de Kinder Bueno. Porque o cremezinho dele, ele lembra esse Kinder Bueno branco. E porque eu comprei o Kinder Bueno. Então eu vou colocar aqui. Tcharam! Já temos um bolo no pote. O que você acha de molhar com guaraná? Ah, eu adoro. Eu gosto. Eu só não uso aqui porque eu acho que pode interferir no sabor das coisas que a gente faz e porque é um pouquinho, pra minha logística é um pouquinho difícil. Mas assim, se eu for fazer um bolo pra minha casa, pro aniversário do Lolô, eu gosto. A minha infância toda foi molhando bolo com guaraná, né? Então eu gosto. Deixa eu só dar uma arrumada na bagunça. A gente fez né, o Kinder. Depois eu vou ter que comer, tá? E aí eu vou comer com vocês, pra vocês verem a textura dele. E agora a gente vai fazer o de brigadeiro. Deixa eu só guardar isso aqui. Que legal. Ficou bonitinho, né? Eu acho que eu vou ter que comer também. Hã? Acho que eu vou ter que comer também. Desculpa, eu não ouvi. Eu acho que eu vou ter que comer também. Ah, tu pode comer o de brigadeiro e eu como o de... Ou vou ter que dividir o meu com o teu? Todo mundo Cada um dizendo- come um pouquinho de um. O pessoal dizendo que tá lindo. Pô, tá Ficou lindo. bonito, né? Pô, Imagina tá. isso aqui numa vitrine, gente. Já tô até me imaginando assim numa Pior que cafeteria. chama atenção mesmo. Com todas as cores, a candy colors, uma coisa meio industrial, meio candy color, isso aqui na vitrine. Já gostei. Já joguei pro universo. Ah, vai voltar. Tô aqui com outro saco de confeitar. O mesmo bico, tá? É o bico 2A da Wilton. Priscila, eu te amo, mas às vezes eu tenho vontade de te bloquear. Juliana, seja forte. Não seja covarde. Deixa eu pegar mais uma colher. Ó. Ele, deixa eu ver. Ele tá morninho ainda. Mas perceba que ele não tá duro, ó. Então ele vai ficar muito gostoso gelado. Vamos fazer o segundo. Mesma coisa. Peguei a manga de confeitar, fiz uma gola aqui. E aí vou vir aqui, já vou até virar assim, pra me facilitar. Gente, eu amo esse brigadeiro aqui, sério. Se eu tivesse que comer um doce pro resto da vida, se eu tivesse que comer um brigadeiro, vai, pro resto da vida, seria esse brigadeiro com esse chocolate aqui. Que eu acho que fica muito gostoso. Ele não fica muito doce, ele não fica amargo, né, pra quem gosta de chocolate meio amargo. Fica na medida. E aí aqui eu tenho outra taça, que vai ser a tua, tá, amor? Oba. Já tô querendo não dividir o meu. E aí, mesma coisa. Aqui eu esfarelei, né? Vocês viram que eu esfarelei o bolo com a mão mesmo. O bolo tava quente. Então eu esfarelei.
Eu prefiro os farelinhos porque bolo no pote precisa ter esse apelo cremoso, tá? Então eu coloco umas 3 colheradas aqui. Faço uma caminha, deixa eu pegar de novo, né? Faço uma caminha. Eu tento nivelar pra ele ficar bonito, porque assim, a gente come isso aqui, primeiro eu vou comer com os olhos, né? Se eu bater o olho nisso aqui numa vitrine, eu quero comer isso aqui. Então, ele precisa ser bonito. Imagina se eu fizer uma bagunça ali dentro, não fica atrativo, né? Quem gosta de doce vai comer, óbvio. Mas não fica tão atrativo. Aí eu vou pegar o brigadeiro. Ah, é bem melhor, ó, com isso aqui. A Ana Tereza perguntou a receita do brigadeiro. Sim, foi mais no início da live. Foi no início, mas a gente vai deixar os ingredientes. A live vai ficar salva. Isso. E a gente vai deixar os ingredientes listadinhos também. Isso, até lá no início da live deu uma quedinha por causa do celular aqui, mas... Me ligaram bem no meio da live. Depois eu vou juntar a parte inicial com essa parte restante e vai ficar um videozinho bem bonito ali no feed. Mas o brigadeiro é uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, ou uma caixa, né? A lata tá uma fortuna. E 150 gramas de chocolate. E eu uso chocolate meio amargo da Cical, que é 40%, eu acho, de cacau. E aí eu coloco no fogo. Esse aqui, como eu queria um brigadeiro cremoso, porque o bolo no pote geralmente a gente come ele geladinho e eu não queria que ele ficasse duro, então eu deixei, começou a ferver, eu deixei 1 minuto mais ou menos e já desliguei, para que ele fique cremoso ainda mesmo depois gelado, tá? Essa é a minha receita do brigadeiro. A Clarice falou assim, primas, tem bolo no pote que parece mingau, os farelos do bolo, fica ruim. Tipo, acho que esse ia ficar muito farelinho pequenininho, ele se perde no meio. Eu já comi um assim, é verdade. E eu comi um assim num lugar super chique, aqui em Porto Alegre. E não era legal. E aí lembra que eu falei da calda, pra não exagerar? Porque esse, além de ser muito esfarelado, mas era muito mesmo, ele ainda tinha muita calda. Então quando a gente comia, no final ficava muito feio. Ai, nem vou dizer o que parecia. Mas vê que aqui, ó, esse meu, ele não tá tão, ó, eu quebrei ele mais em pedaços. Porque eu realmente não gosto muito esfarelado, bem lembrado. Fica, até o aspecto pra comer eu acho que não fica legal. Fica realmente parecendo uma comidinha de bebê. Mas onde é que foi que tu não gostou? Não posso falar, né? Tô brincando. E foi caro. Fica a dúvida. Caro. Vocês não fazem ideia de quanto foi caro. E aí aqui, olha só como eu tô caprichando no teu. Bah, gostei. Esse aqui fica mais difícil de vocês verem, né? Esse é pros chocolovers, né? É. E aí agora por cima, como no meu tem Kinder, esse aqui eu vou colocar granulado belga, tá? Esse aqui é um granulado ao leite da Mona Lisa, Callebaut. Agora eu não sei muito bem as marcas. Mas é Mona Lisa agora. Mona Lisa é o atual nome da Callebaut. Da Callebaut. No Brasil. Esse aqui é um granulado ao leite chamado Split Small. Eu utilizo ele nos nossos brigadeiros. E ele é muito gostoso, porque ele é feito de chocolate belga. Nada daqueles confeitos de açúcar, sabe? Não, é belga, né? É belga. Esse aqui eu te garanto que é belga. Vem da Bélgica. Deixa eu limpar aqui pra gente... Depois tu tem que mostrar os dois assim, porque as Sim. gurias querem tirar print, tá? Tá. É um pedido. Pera aí. Imagina se o Lolo tivesse aqui, eu acho que ele ia... Nossa, se o Lolo tivesse aqui primeiro, que ele já teria montado os bolos dele. E outro que ele já teria comido metade do brigadeiro. Então aqui, ó. 2 públicos diferentes, né? 2 sabores que são completamente diferentes, realmente, né? Um pra quem gosta de chocolate, um pra quem gosta de Nutella. Vai agradar pessoas diferentes, mas feitos de forma simples. Agora são 9 horas. A gente assou bolo, a gente fez brigadeiro, a gente fez tudo nessa live. Então, são coisas rápidas, relativamente rápidas, e que você consegue fazer em grande escala, né? Eu consigo fazer muito bolo e assar. Ali eu tenho mais 2 bolos prontos e sobrou bolo que eu esfarelei. Então, eu posso fazer brigadeiro também em mais quantidade. Para fazer o brigadeiro cremoso, eu coloco 50 ml de leite
Fica uma textura ótima. Leite integral? Acho que falta a taça do Lolo. Fabi, o Lolo não tá hoje. Por isso que a gente só fez 2. Mas eu vou fazer esse aqui pra ele, ó. Não posso fazer a taça, porque se eu fizer essa taça inteira ele vai comer. Vocês não estão entendendo. Ele é apaixonado por brigadeiro. E tira os comentários pra fazer o print. Verdade, bem lembrado. Aí tem que ser no celular, porque se eu fizer aqui vai dar um... Sim. Um creque. A gente vai tirar na hora. E o que eu tava falando antes que eu até me esqueci? Sobre escalorar. São produtos que você consegue fazer em escala, né? Então eu asso o bolo, aí depois vamos supor que eu tô na minha produção aqui com esses potinhos. Eu tenho 50 potinhos pra fazer. Coloco todos o farelinho do bolo no potinho, depois eu venho com a manga de confeitar em todas as caixinhas e faço. Não faço um inteiro, depois eu vou pro segundo, depois eu vou pro terceiro. Eu tenho que pensar na linha de produção, né? Pode ser que você não tenha tanto pedido hoje assim, mas você vai ter. Então você já tem que pensar dessa forma. E aí, esses processos assim, você consegue fazer coisa escalando, porque enquanto tu assa o bolo, tu faz o brigadeiro, e aí tu pode fazer brigadeiro em grande quantidade para fazer muito mais do que 2 taças. Então são coisas assim que você pode fazer para receber uma renda extra, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa semana eu tô um pouco repetitiva nisso, mas eu realmente acredito muito no poder da confeitaria. Não é fácil, tá? Não é essas blogueiras que vocês vê por aí de que tudo é simples, eu tô aqui arrumada, maquiada, mas não é assim no dia a dia. É trabalho, como qualquer outro trabalho, é um trabalho duro, mas é muito bom. Eu sou muito apaixonada e a confeitaria ela me ajudou a realizar muitos sonhos que eu tenho e que eu tenho e ela ajudou a talhar muitos desses sonhos, né? Eu contei já aqui uma vez que o meu maior sonho era conhecer Paris. E aí quando eu conheci o Zé, eu sempre falei isso pra ele, eu preciso conhecer Paris. E aí a gente foi em 2017, de férias, e eu chorei quando eu consegui comprar as passagens, porque foi assim, 1 ano trabalhando sábado, domingo, sem estar disponível para as pessoas. E a gente foi. E a gente ficou 15 dias, a gente trouxe o Lolo dessa viagem, fizemos o Lolo na Europa. E o Zé me pediu em casamento em Paris, até vou contar isso aqui. E assim, foi com o meu trabalho, sabe? Trabalho duro, mas que a gente colhe os frutos e é muito gratificante. Então, eu acredito muito no poder da renda extra. Eu faço isso há 7 anos e eu sou muito, muito fã. De verdade. Eu espero que vocês aproveitem essa receita aqui, que vocês gostem e que na semana que vem vocês aproveitem as aulas que a gente fez com muito carinho. A gente fez um grupo, né, amor? No WhatsApp. Isso, o grupo aberto da jornada. Não é o grupo... Talvez tenha gente inscrita na jornada que está nos grupos que é fechado, que é só notificação. Mas tem um espaço aberto para quem quiser trocar ideias, trocar receitas, enfim, falar com outras meninas que pensam parecido assim, nessa área da confeitaria. Eu vou botar o link Quem aqui. te acompanhou há 7 anos sabe que é possível a renda na confeitaria, quando você tem dedicação e amor. Sim, para começar, gente, primeira coisa é vontade. Eu tinha vontade de uma espátula. E eu morava... A Ju, ela é minha cliente desde os primeiros brigadeiros. Gente, eu fazia uns brigadeirinhos, uns vidrinhos desse tamanho. E vendia. A Ju comprava esses brigadeiros. Ela compra até... Se eu vendesse hoje, ela compraria até hoje. Então ela é minha cliente desde a época que eu morava num apartamentinho desse tamanho. E fazia brigadeiro com uma panela de alumínio. Nem era alumínio. Nunca tive panela de alumínio, mas era um teflon muito simples. E a Ju é minha cliente desde essa época. Porque a semana passada, inclusive, ela veio aqui buscar encomendas que ela fez. Então ela tá comigo há 7 anos. Eu postei ali nos comentários o link para o acesso. Talvez não dê para clicar aqui no Insta, eu não tenho certeza. Mas depois tu bota no Stories, que daí dá para clicar em entrar. Sim. E aí a gente fez um grupo. Até hoje uma menina mandou um áudio que assim... A gente fez um grupo para realmente as meninas trocarem ideia. Eu vou ali de vez em quando, dou uns pitaco em algumas coisas, mas é realmente pra gente criar uma comunidade, né, e se ajudar e tirar dúvidas sobre essas lives que a gente tá fazendo. Até a semana que vem a gente vai ficar com ele, porque a gente vai ter as aulas da jornada ali, do Red Velvet, da palha e do brigadeiro. Então a gente fez pra facilitar, se vocês tiverem alguma dúvida, mandar ali. Vou botar o link nos stories depois, né? Isso. E sobre semana que vem... Antes da hora do print, semana que vem, terça-feira é aula de palha italiana
Quarta-feira, aula de... Quarta-feira vocês vão pirar. Essa aí é a estrela da ceia de Natal. E daí quinta-feira tem um descansozinho, né? E sexta-feira, aula final da jornada. Ô, Jordano, quando foi a festa do casamento? Jordano, eu tô esperando até hoje. Ele só me pediu em casamento, ele não casou, gente, vocês não estão entendendo. Mas a aliança tá aqui. Inclusive, eu acho que a gente podia até fazer uma campanha pro Zé casar comigo, ele não quer casar comigo. Muito bem lembrado, Jordano. Nem tinha me lembrado desse detalhe. Então, terça, palha italiana, quarta-feira, red velvet e sexta-feira vai ser o brigadeiro de... Cream cheese com goiabada. Com goiabada, que é a aula final da jornada. E aí depois uma surpresa bem legal pra todo mundo. Então eu vou botar o link nos stories ali depois do grupo, que é pra vocês interagirem mesmo, trocar ideia. Campanha Zé Casa com a Pri, fica a dica, viu, amor? E vai ser muito legal, gente, semana que vem. A gente gravou 3 aulas. Eu até brilho meu olho quando eu falo. A gente gravou 3 aulas que foi muito legal. E realmente, assim, pra você começar pequeno, se você quer vender palha italiana, pra você fazer red velvet, se você já tem mais experiência, ou se não tiver também, porque a gente ensina do zero a massa. A gente dá várias dicas ali pro bolo não desmoronar. E aí depois um brigadeiro, né, a gente escolheu um sabor mais sofisticado, assim, que é pra também abrir a mente em algumas coisas. Mas aí aqui também vocês já aprenderam um tradicional que é imbatível, é o meu campeão de vendas esse brigadeiro, tanto boleado como recheio. Então tem muita opção ali pra vocês aproveitarem, né, esse conteúdo e fazer uma renda extra ou fazer a ceia da família também. Então tá, gente. Obrigada, beijo pra vocês, aproveitem as receitas, façam a sobremesa. Se fizer, me manda lá ou me marca pra eu ver, tá bom? Beijo, beijo, beijo.